could I know your wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Bom dia, hoje são 25 de novembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, uma escola que pertence à Aeronáutica Brasileira. Essa escola está situada na linda cidade de Barbacena, no estado de Minas Gerais. Veja a questão aí. Temos assim: analisando o período, e aí vem o período, entre aspas. O senhor já pensou em usar lentes de contato, senhor Van Gogh? O senhor já pensou em usar lentes de contato, senhor Van Gogh? É correto afirmar que... E aí, as opções A, B, C, D. O que essa questão quer? Muito bem. Essa questão, como você vê facilmente, traz aí um período oracional, uma oração, duas orações aí. Certinho, gente? Duas orações. E as opções A, B, C, D trazem aí afirmações sobre essas orações acima. Traz aí informações. Então, o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga uma informação correta sobre a oração acima. Veja a oração aí. O senhor já pensou em usar lentes de contato, senhor Van Gogh? O senhor já pensou, senhor Van Gogh? Essa aí é a oração. Então você vai procurar a única opção que traga uma informação correta sobre a oração acima. Três opções trazem informações erradas. Três opções, apenas uma traz a informação correta. Então procure aí. Volto daqui a pouco.
Muito bem, gente. Então vamos resolver aí a questão. Vamos resolver a questão. Vamos procurar a única opção que traga uma informação correta sobre um termo aí da oração acima. Então veja a oração novamente. O senhor já pensou em usar lentes de contato, senhor Van Gogh? Eis a oração aí. Então vamos à opção A. A oração, e aí entre aspas, em usar lentes de contato, funciona como objeto indireto do verbo pensar. A opção A está dizendo que a oração acima, em usar lentes de contato, é um objeto indireto do verbo pensar na primeira oração. Será verdade isso? Será que a opção A é a opção que a questão quer? Ela traz uma informação correta? É verdade. Traz. A opção A está correta. Veja aí o período acima. Vamos lá. São duas orações aí, gente. Vamos lá. A primeira oração, a principal. O Senhor já pensou? Veja bem, o que marca a oração na língua portuguesa é o verbo. Se houver um verbo, temos uma oração. Se houver dois verbos separados, não formando locução verbal, se houver dois verbos, temos duas orações. Se houver três verbos, temos três orações. Se houver quatro verbos, temos quatro orações. E assim por diante. Então, o que marca a oração é o verbo. Se houver verbo, haverá oração. Eu digo assim, cheguei. Cheguei é um verbo, não é? Cheguei é uma oração. É uma oração. Se eu disser assim, cheguei e fui embora logo. Dois verbos aí, ó. Cheguei, uma oração. E fui embora logo. E fui embora logo. Olha o verbo aí, ir, fui. Duas orações. Dois verbos, duas orações. Um verbo, uma oração. 10 verbos, 10 orações. Viu aí? Então aí temos duas orações, porque são dois verbos. Veja, a primeira, o Senhor já pensou? Primeira oração, oração principal. Aí vem, já pensou em quê? Aí vem, em usar lentes de contato. Em usar lentes de contato. Em usar lentes de contato é outra oração. Olha o verbo aí, usar, no infinitivo. Dois verbos aí, ó. Pensou e também usar. Dois verbos, duas orações. Então a primeira oração, o Senhor já pensou. Primeira oração, principal. E a segunda, em usar, pensou em quê? Em usar lentes de contato. Em usar lentes de contato é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Olha aí o verbo usar, infinitivo. Então veja, o verbo pensar aí é um verbo transitivo indireto. Ele pede um complemento com preposição em. Quem pensa, pensa em. Lembre-se daquela música muito bonita, daquela canção, da dupla Leonardo e Leandro. O Leandro faleceu há muitos anos com um câncer terrível nos pulmões. Então aquela dupla, Leandro e Leonardo, pense em mim, olha a música. Pense em mim, chore por mim, não chore por ele. Pense em mim, olha aí, pense em mim. Pense, verbo pensar, em mim, objeto indireto. Pense em quem? Em mim, objeto indireto. O verbo pensar aí pede um complemento com preposição em. E aqui a mesma coisa, só que aqui acima, o objeto indireto é uma oração e não apenas um substantivo, ou um pronome aí, pronome
oblíquo, tônico. Não. Então veja, o Senhor já pensou, primeira oração, pensou em quê? Em usar lentes de contato. Aí, um objeto indireto em forma de oração. Viu aí? Objeto indireto do verbo pensar. Então, a opção A está correta, porque ela está dizendo que a oração em usar lentes de contato funciona como objeto indireto do verbo pensar. E é verdade. O senhor já pensou? Pensou em quê? Em usar lentes de contato, objeto indireto do verbo pensar. Corretíssima aí a opção A. Vejamos para a aprendizagem a opção B de bola. A opção B de bola está dizendo que a oração acima, o período oracional acima, veja, ele é constituído de uma oração absoluta. Portanto, pode ser considerado uma frase. Diz aí a opção B de bola, que o período acima aí, as orações acima, esse período, ele é constituído de uma oração absoluta. Será isso verdade? Não, não, está errado isso aí, ó. É a oração absoluta, não. Oração absoluta, gente, sabe o que é? É apenas uma oração. Apenas um verbo. É oração absoluta. E aí temos um período simples, entendeu? Quando houver apenas um verbo, aí nós temos um período simples e a oração é absoluta, quando existe apenas um verbo. Eu digo assim, cheguei, período simples, oração absoluta. Por quê? Porque é apenas uma oração. Se eu digo assim, cheguei e fui embora logo, aí nós temos duas orações, já não é mais oração absoluta. Temos duas orações, e o período aí não é mais período simples, é período composto, porque são duas orações. Então veja, quando temos apenas uma oração, o pai do cantor Zezé de Camargo faleceu ontem. Olha aí a oração. O pai do cantor Zezé de Camargo faleceu ontem. Apenas um verbo, não é isso? Faleceu? Apenas um verbo. Aí temos um período simples e uma oração absoluta. Oração absoluta por quê? Porque é apenas uma oração. É apenas uma oração. Se houver duas orações, já não estamos diante de oração absoluta. E é o caso acima aí, nós temos duas orações. A primeira, o Senhor já pensou, primeira oração. E a segunda, em usar lentes de contato, olha aí, o verbo usar, dois verbos aí, duas orações. Então, no período acima, não temos oração absoluta. E a opção B de bola está dizendo que nós temos acima uma oração absoluta. Não, porque nós temos duas orações. Só seria verdadeira a opção B de bola se houvesse apenas um verbo. Aí seria período simples, oração absoluta. Como temos aí mais de um verbo, então não temos mais oração absoluta. A opção B está errada. Vejamos a opção C de casa. O núcleo do objeto direto do verbo usar é o vocábulo lentes, cujo complemento nominal é a expressão de contato. A opção C de casa está dizendo que na oração acima, na segunda oração, que é em usar lentes de contato, a opção C de casa está dizendo que a palavra lentes de contato, a palavra lentes, apenas lentes, é o núcleo do objeto direto do verbo usar. E que o resto da expressão de contato é complemento nominal. Será isso verdade? Vamos ver. O Senhor já pensou a primeira oração, agora veja a segunda. Em usar lentes de contato. Em usar lentes de contato. Aí temos uma oração, não é isso?
A oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, porque exerce a função de objeto indireto do verbo pensar. Então, dentro dessa oração subordinada, que é em usar lentes de contato, dentro dessa oração, veja bem, nós temos aí a expressão lentes de contato. Essa expressão é o quê? É o objeto direto do verbo usar. Veja aí, em usar lentes de contato. Em usar lentes de contato. Veja aí o verbo usar. É um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Eu digo assim, usei o carro de meu pai. Usei o quê? O carro de meu pai. Objeto direto. E aí tem, em usar o quê? Usar o quê? Aí vem, lentes de contato. Então, lentes de contato é o objeto direto do verbo usar. Até aqui, a opção C de casa está correta. Ela diz que lentes de contato é o objeto direto do verbo usar. Muito bem. Então, esse objeto direto, lentes de contato, ele tem uma palavra aí que é mais importante, que é o substantivo. No caso aí, lentes. Então, na expressão lentes de contato, que é o objeto direto do verbo usar, essa expressão lentes de contato, lentes é o núcleo do objeto direto. Até aqui a opção C de casa está também correta. Ela diz que o núcleo do objeto direto do verbo usar é o vocábulo, a palavra lentes. E é verdade. Lentes de contato. Lentes é o núcleo, é o termo mais importante da expressão aí. Lentes é o mais importante. De contato é acessório. A expressão de contato é apenas acessório. A mais importante aí é o substantivo lentes. Muito bem, até aqui a opção C de casa está correta. Agora, ela erra agora, quando ela diz assim, ó, cujo complemento nominal é a expressão de contato. Aqui está o erro da opção C de casa. Esse objeto direto aí, lentes de contato, o núcleo dele, a expressão mais importante é o substantivo lentes. E a expressão que vem aí com a preposição de, ó, lentes de contato. De contato. Essa expressãozinha aí. Lentes de contato. Essa expressão de contato, ela não é complemento nominal, como diz aí a opção C de casa. De contato aí é apenas adjunto adnominal. Olha a diferença. E não complemento nominal. Ela é adjunto adnominal e não complemento nominal. O complemento nominal, ele exige a preposição. O adjunto adnominal não exige a preposição, mas ela vem ligada ao nome. E outra coisa, o complemento nominal, ele tem raiz verbal. Lentes não é verbo, lentes é substantivo. Lentes é substantivo. Não tem a noção de verbo. Então, a expressão de contato aí é adjunto adnominal e não complemento. O complemento nominal, a preposição é exigida pelo termo. Lentes não exige preposição alguma. Lentes é apenas um substantivo, sem raiz verbal. Não pede preposição alguma. Se diz lentes. Lentes dos óculos. Lentes dos óculos, a mesma coisa. Adjunta adnominal. Lentes de contato. Adjunta adnominal. Olha aí. Agora, quando é complemento nominal, o substantivo ele tem raiz verbal. Vou dar um exemplo aqui. Eu digo a compra da casa. Veja aí. A compra da casa. Aí, da casa é complemento nominal e não adjunto. Essa preposição de aí, ela é exigida pelo substantivo. Veja, compra da casa.
Compra de quê? Da casa. Complemento nominal. Completa o sentido de um nome, substantivo. Só que esse substantivo compra, ele tem raiz verbal. Compra, comprar. Ele está aí ligado a um verbo. Compra, comprar. Então, compra, substantivo, que tem raiz verbal. Então, a expressão da casa é complemento nominal, porque o substantivo compra tem raiz verbal do verbo comprar. Aqui, lentes de contato, lentes não. Lentes é um substantivo que não tem raiz verbal. Não existe verbo lentar, lentes, lentar, não. Então aqui é a adjunta de nominal. Certinho, gente? Então a opção C está errada. Vejamos a opção D de dado. Ela diz assim, que na oração acima, a expressão Senhor Van Gogh tem função de aposto. Pode, por isso, ser eliminada da frase sem prejuízo ao sentido. Será verdadeira essa opção aqui? Claro que não. Ela é verdadeira apenas no final. Ela diz assim, pode, por isso, ser eliminada da frase sem prejuízo ao sentido. Pode sim. Essa expressão Senhor Van Gogh, ela pode ser eliminada da frase da oração e não fará falta. Veja, eu digo assim, o senhor já pensou em usar lentes de contato? O senhor já pensou em usar lentes de contato? Basta isso. A expressão Senhor Van Gogh, ela pode ser retirada da oração e não vai fazer falta ao sentido. Entendeu? Aí está correta. Só que o erro da opção D de dado é dizer que a expressão Senhor Van Gogh é aposto. Ela diz aí, logo no início, a expressão Senhor Van Gogh tem função de aposto. Não, não é aposto não. A expressão Senhor Van Gogh na oração acima é vocativo e não aposto. E não aposto, é vocativo. Vocativo e aposto são coisas diferentes. Eles são assim, eles são visíveis, porque sempre vêm aí separados por vírgulas. Nisso aí são iguais, aposto e vocativo. Sempre separados por vírgulas. Só que são coisas diferentes. O aposto é uma expressão que especifica o substantivo. O aposto é uma expressão que identifica o substantivo, o aposto. Já o vocativo é apenas uma invocação. Você invoca alguém, você chama alguém, é o vocativo. O aposto, não, é diferente. O aposto, ele especifica uma coisa. Ele enumera uma coisa, um substantivo. Ele identifica um substantivo, o aposto. Dá exemplo aqui de aposto. Eu digo assim, Roberto Carlos. Mas que Roberto Carlos? O cantor? O jogador de futebol? Ou o Roberto Carlos que entrega leite lá em Sobral? Na casa da minha irmã Leuda, o leiteiro lá, que entrega leite de bicicleta lá em Sobral, no Ceará, onde eu nasci, ele entrega leite lá na porta da casa da minha irmã, a Leuda, lá em Sobral. O nome dele é Roberto Carlos. Então eu digo assim, Roberto Carlos, mas qual Roberto Carlos? Cantor, o jogador de futebol, o cara que entrega leite na casa da minha irmã em Sobral, qual Roberto Carlos? Aí vem, Roberto Carlos, vírgula, o cantor, vírgula, olha aí, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. Roberto Carlos, grande Roberto Carlos. Quanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar. Pois bem, então eu digo Roberto Carlos, vírgula, o cantor, vírgula. Então essa expressão, o cantor, é um aposto, porque eu estou identificando o Roberto Carlos. Qual o Roberto Carlos aí a que me refiro? Quando eu digo assim, Roberto Carlos, o leiteiro de minha irmã em Sobral,
Roberto Carlos, vírgula, o leiteiro de minha irmã em Sobral, vírgula, foi assassinado. E ele foi mesmo assassinado há muitos anos. Então veja, Roberto Carlos, vírgula, o leiteiro de minha irmã, vírgula. Então veja, o leiteiro de minha irmã é o aposto, porque eu estou identificando um substantivo Roberto Carlos. Então aposto, ele identifica o substantivo, entendeu? Outro exemplo, Elvis Presley, vírgula, o rei do rock and roll, vírgula, faleceu em 1977. Veja bem, Elvis Presley, love me tender, love me sweet, never let me go. Elvis Presley, vírgula, o rei do rock and roll, vírgula. Essa expressão, o rei do rock and roll, é aposto, porque está identificando Elvis Presley, está especificando Elvis Presley. Aposto é isso aí. E na oração acima, não é aposto a expressão Senhor Van Gogh. Veja aí, o senhor já pensou em usar lentes de contato? Senhor Van Gogh, não explicou. Não é isso aí, o aposto. Isso aí é um vocativo. Eu estou apenas conversando e me referindo a um senhor chamado Van Gogh. Eu estou aqui invocando esse senhor. Eu digo assim, Senhor Van Gogh, ó Senhor Van Gogh, o senhor já pensou em usar lentes de contato? Olha aí, não é aposto. Aqui é um vocativo. Estou invocando uma pessoa aqui. Senhor Van Gogh, o senhor já pensou em usar lentes de contato? Viu aí? Não é aposto. Não estou aqui especificando Van Gogh. Não estou aqui identificando Van Gogh. Não, estou apenas me referindo a um senhor. Eu invoco esse senhor dizendo, ó Senhor Van Gogh, ó Senhor Van Gogh, o senhor já pensou em usar lentes de contato? Viu aí, gente? É um vocativo. Então, a opção D de dado está também errada. Resumindo, a única opção correta aí é a opção A. Mais um vídeo e muito obrigado.